Bom dia, amigos, bem-vindas a mais um conteúdo com a sua diva, Michele Patti. Vem com café com Michele Patti? Vamos lá? Vamos aqui conversar um cadinho, aquele papo saudável, aquele papo gostoso que você só encontra aqui com a sua diva. Vamos embora? Eu quero perguntar para você, até hoje, você viveu em nome de quê? Você já parou para pensar sobre isso? O quanto nós viemos ao longo dos anos, muitas das vezes, sem questionar muita coisa, apenas abraçando aquilo ali. Você já parou para pensar que muitas das vezes você vive um amor que só existe na sua cabeça? Você já parou para pensar que muitas das vezes você fica tão vulnerável, tão fácil, que muitas pessoas oportunistas, elas vão se aproveitar disso para te manipular? Eu quero falar para você que eu passei longos anos da minha vida, acuada, com medo, porque eu não conseguia confrontar nada, porque eu estava fechada ali, naquele casulinho, sozinha, realmente só vivendo daquilo que vinha para mim. E muitas das vezes não eram coisas legais. Eu passei anos e anos acreditando, protegendo, fazendo coisas que hoje eu vejo que não era legal. E quando chegou a minha vez de alguém me proteger, nesse momento eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Ninguém. Vários lugares que eu passei, inclusive o local que eu frequentei, que hoje eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, como é que foi que eu sobrevivi? Não teve um que olhou e falou assim, não, a Michele não. Pelo contrário. E diante de tanta coisa, hoje eu vejo com mais clareza, foi quando eu cheguei no fundo do poço, que eu achei que eu já tinha chego no fundo do poço, mas eu encontrei outro fundo do poço. E ali naquele momento, que é um momento que você espera você espera, né? E nada aconteceu. E eu gritei bem alto, sabe? E falei, Deus, não dá mais. E foi quando eu conheci a terapia. Eu conheci aí a Tayane, né? Beijo, Tayane. E, se eu não me engano, nós estamos em Janeiro Branco, né? Que fala da sua saúde mental. E eu comecei hoje a olhar minha vida toda com mais clareza. Eu comecei a entender muita coisa, sabe? E eu comecei a enxergar fora da casinha. O que eu quero que você faça com a sua vida é que você se proteja. É que você olhe para o seu território, que é você mesma, e você segure o remo da sua vida e reme, porque vai ter momentos que você vai ter que remar. Você vai ter que seguir em frente. Você vai ter que passar por tempestades. Aí quando chega a calmaria, você larga os remos. E assim é a vida. A vida, muitas das vezes, ela nos é imposta por coisas muito ruins, mas que a gente acostuma tanto com aquilo ali, que acha normal. Eu sempre vou falar para você que existem oportunistas. Então você tem que examinar o local que você está, independente, seja corporativo, religioso, familiar, etc. Se aquilo ali está tirando de você a sua identidade, se aquilo ali realmente está te fazendo bem, ou você está apenas seguindo um caminho assim, sem parar para pensar, sem parar para raciocinar, sem parar para questionar, sem parar para se entender, sem parar para se cuidar. Eu fico pensando no preconceito que as pessoas têm com a terapia, que eu já falei de terapia uma vez para uma menina, nossa senhora, lá, não, Deus, não sei o quê, o rapaz também, não. Você fala assim, gente, as pessoas têm, parece assim, né, ficam armadas quando se fala de saúde mental, e eu vou dar uma dica para você. Se você cuida daqui para baixo, e aqui que é o mais importante, que é a sua mente, que é a fonte de tudo, você realmente tem esse preconceito com psiquiatra, com psicólogo, com psicanalista, todos são pessoas que estudam a área da saúde.
Não vá no dentista com seu dente doer. Não vá no oftalmo. Não vá em otorrino, não vá em médico nenhum. Porque isso é a maior idiotice que uma pessoa pode fazer consigo mesmo. É se abandonar. Porque quando você abandona a sua mente, você não deixa ela processar, você não faz o seu cérebro ele se reprogramar ou se programar para você evoluir como ser humano, realmente você vai ficar sempre ali sendo uma presa fácil de pessoas que vão usar o cargo e a autoridade que elas têm para te manipular. Você vê, gente, que tem uma galera aí que faz aquelas palestras, né? E as pessoas gritam. Não vou falar que senão vou ser processada, né? E tudo. Um monte de liberação de dopamina. E no dia a dia, a realidade não é essa. Nem todo mundo vai ter os mesmos resultados que meia dúzia de pessoas vão ter. É igual essa caneta aqui. Eu vou dar 10 canetas para 10 pessoas diferentes vender essa caneta. Eu posso ensinar a metodologia, mas, cara, não vai ser todo mundo que tem a malevolência de abraçar e entender como vender. Porque isso, você tem que dominar as artes, as malevolências da venda. E aí, quando você vê que tudo nesse mundo começa a virar produto, o ser humano virar produto, tudo fica tão superficial. E é assim que e é assim que as coisas são. É onde você começa a entender o quanto você precisa tratar de você. Com carinho, com cautela e com cuidado para você não perder a sua coisa mais preciosa, que é você saber quem você é, do que você gosta. E aí tem gente, cara, que realmente, tem gente que, enfim, eu não quero mais pra minha vida, ninguém me definindo o que eu vou comer, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou... Sabe? Mas, Michele, Paty, eu tô dentro da empresa. Cara, dentro da empresa é outra história. Infelizmente, nós ainda estamos no nível que eu vou dizer pra vocês. Você vai sair de um ruim pro menos pior. Porque, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas. Tanto é que nós estamos vivendo aí esse caos todo. Por quê? Porque deixamos a parte principal, que é a parte de humano, se perder e se misturar com produtos. E aí, quando eu quero trazer isso para você, é para você evoluir como pessoa aqui dentro de você, você cuidar da sua propriedade, que é você mesmo. Não fica esperando, tá? Não fica esperando que você vai encontrar, né, alguma coisa. Ah, mas tem Deus, cara, tem Deus, Jesus, todos eles são maravilhosos. Você já viu aquela coisa que tem, eu vou contar de novo para vocês, aquele camarada que estava se afogando? E aí foi o bombeiro, foi a prancha, foi o helicóptero, e não, tô esperando Deus. Para mim, Deus veio em forma de terapia. Deus, ele se manifesta naquilo que a gente realmente precisa para evoluir como pessoa. E hoje, meu amor, eu falo para você, eu não protejo mais. As pessoas têm que ser responsáveis pelos seus BOs, pelos seus atos, têm que ser responsabilizadas. E se fizer algo que eu não gostei, eu vou falar que eu não gostei. Ah, mas a pessoa vai ficar ofendida. Meu amor, repense as suas atitudes, porque aqui eu botei algo assim, ó, limite. E o limite me dá o direito de eu falar, ó, aqui não, Jamelão, tá? Aqui eu sei o que eu quero, nessa terra aqui, eu sei o que eu quero plantar. Eu sei que já dá um trabalho danado pra mim, porque tem muita coisa aqui que tem que ficar limpando, tem que ficar com carrapicho, e é o trabalhinho que a nossa terra dá também, meu amor, que eu tenho que tomar conta. Pra mim ter que ficar, ó, passando pano, porque eu não acho legal. E nessa, eu só me estrepei. E olha, minha gente, não foi coisa fácil não, hein? Um dia, quem sabe, eu posso até falar sobre esse assunto. Hoje eu não tenho muito interesse, né? Como já fiz no vídeo anterior falando sobre isso, e falo sempre, porque pra mim o que me interessa é daqui pra frente. Porque a nossa vida, cara, ela é única.
Hoje eu tô aqui falando com vocês, amanhã Michele Patti, ó, foi. O que eu acredito na vida pós-morte, eu acredito na alma, eu acredito em algo que é preparado, eu acredito. É minha crença. Aí como vai ser, o que vai ser, não faço ideia. Eu tomei a minha decisão para minha própria vida. As rédeas da minha vida eu tomei. Se vai dar bom, se vai dar ruim, é comigo, parceiro. Vem um monte de resistência, um monte de pessoa, porque cada um tem seu caminho, cada um tem sua verdade. Vem falar que eu tô errada, que eu tô certa, meu amor, eu não tô aqui para isso. Eu não tô aqui para perder meu tempo convencendo ninguém que ele tá certo, que ele tá errado, não. Eu quero que as pessoas se encontrem no seu próprio caminho, só isso. Você tá num caminho aí, tá te fazendo evoluir como pessoa? Para pensar, para refletir, sabe? Se posicione de uma forma saudável, algo que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo muita coisa ainda. E outra coisa, no final de tudo, eu só sei que eu nada sei. É isso, porque ninguém sabe de porcaria nenhuma, gente. Quem nós somos na fila do pão? O ser humano, ele precisa descer desse pedestal e entender as coisas como elas são, a vida como ela realmente é. Eu fico vendo tudo que a gente vai vivendo e tudo que a gente vai romantizando, sabe? E as pessoas, elas estão cada vez indo de mal a pior. As pessoas não estão mais com tempo para parar, para refletir sobre a sua vida. Gente, o cérebro, ele precisa ser treinado, porque o nosso cérebro é primitivo, ele tem uma tendência muito grande, gosta, é preguiçoso, ele gosta, ele acostuma com caos. Mas se você olhar bem, como foi a tua vida? Ela foi um conto de fada ou ela foi uma grande tragédia? No que você se apegou? Ou você quer transformar a tragédia num conto de fada, ou conto de fada, não sei, vice-versa. Quando você entender que a vida, ela é um meio termo, é um pouco de cada coisa, meu bem. A gente, muitas das vezes, o que aconteceu fica de uma forma tão mais difícil por conta do meu olhar que eu aprendi sobre aquela situação. Eu olhei para essa caneta aqui. Mas me ensinaram a olhar para essa caneta de que forma? Como uma arma? Ou como algo que pode escrever uma coisa boa? Como algo que pode escrever uma coisa ruim? Qual é a utilidade que essa caneta vai ter? A realidade ela vai ter os dois tipos de utilidade, ou 3 ou mais. Assim somos nós. Só que, como você acha que você tem poder sobre essa caneta, para decidir o que vai fazer ou não com ela, assim você tem que ter com a tua vida. Você tem que ter. Você tem que ter isso. E se você cada vez menos se colocar como uma pessoa que é útil, é importante e realmente a sua vida tem sentido, tem muito sentido, só que as resistências, as barreiras não querem que você perceba isso, porque quanto mais pessoas saírem da bolha, mais pessoas vão evoluir, mais pessoas vão pensar, não só de uma forma, mas de uma forma ampla. E isso vai realmente fazer uma coletividade melhor. Porque se você ali alcançar uma pessoa e essa pessoa começar a crescer, começar a amadurecer, ó, já tá joinha. Então, o que eu quero dizer para você é que você realmente não espere chegar a esse lugar tão cruel que eu cheguei, para dar um upgrade na sua vida. Janeiro Branco, né? Fala sobre a saúde mental, não tenha preconceito, não se importa com o que as pessoas vão falar, não, gente, porque o povo fala, o povo gosta de falar. Cuida de você, dá um upgrade na sua vida e beijos. Vamos lá, gente, a gente consegue.